Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Alessandra, psicóloga, essa é minha mãe, terapeuta há mais de 25 anos. A gente está aqui hoje para fazer o webinário, como a gente prometeu para vocês. Eu tenho o dedo podre para relacionamentos, esse é o nosso tema que a gente vai estar discutindo hoje. Eu tenho uma curiosidade. Lá no seu consultório, nos seus atendimentos, qual a porcentagem que você diria hoje das pessoas que procuram e que o problema que elas trazem mais queixa para você é pontualmente assim: ai, Alessandra, eu tenho dificuldade com relacionamento afetivo? É enorme. Eu sempre comento com a minha mãe que geralmente pelo menos 70% das pessoas que chegam dentro do consultório terapêutico, eles chegam com a queixa inicial de relacionamento afetivo. Com o tempo, acaba que a gente vai aprofundando nas questões e vai aparecendo outros pepinos, né? A gente sempre comenta também que os pepinos gerais da nossa vida, a gente acaba projetando muito no relacionamento. Então, às vezes, a gente está com um conflito que não tem nada a ver com relacionamento afetivo, mas a gente acaba jogando pro relacionamento afetivo e acreditando que aquilo faz parte da relação. Mas quando você vai ver, não tem nada a ver. É um conflito que você tem com o pai, com mãe, um conflito que você vivenciou lá atrás e que você está carregando até hoje na tua vida. E jogando pra cima do parceiro, coitado, né? Gente, isso é tão verdade que muitas vezes aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, na verdade a gente está reproduzindo histórias já vividas. Né? A gente está reproduzindo algo que a gente vivenciou lá atrás. Por exemplo, você quando criança, eu quando criança, você quando criança, nós passamos por situações muitas vezes muito desagradáveis com os nossos pais, não é? No ambiente em que a gente vivia, ou mesmo fora do nosso ambiente familiar, experiências que a gente diria que foram traumáticas, né? E a gente registra aquilo ali como algo que foi pontual só com a relação de pai e mãe, mas lá na frente vai refletir aonde? Nos relacionamentos afetivos. Nos relacionamentos afetivos. Que, querendo ou não, é um dos nossos vínculos mais profundos, né? Depois que a gente sai da nossa primeira infância, se desenvolve, enfim, tem a nossa própria vida, acaba que o relacionamento afetivo, ele tem uma importância muito grande na nossa vida, né? E aí é onde aparecem todas as questões que estão em abertos dentro da gente. Então a gente tem que parar também de culpabilizar o outro, né, pela nossa infelicidade ou pelas nossas questões e começar a olhar para dentro, né? É porque você pensa o seguinte, com relação a isso que a Alessandra está falando, quando você termina um relacionamento, por exemplo, você para se perguntar assim, o que mudou em mim desde o meu último relacionamento que não deu certo? Você vai saber me contar no mínimo 10 coisas que estão se repetindo desde um último que não deu certo. Mas a pergunta que fica é, o que mudou em você? Porque tudo isso está vindo para experienciar, para você experienciar o novo, um novo jeito de agir, não é verdade? Então isso é importante, essa reflexão. O que mudou em mim desde o meu último relacionamento, né? Igual todo mundo, a experiência de relacionamento que você teve, né? Que, obviamente, replicaram algumas coisas que não foram muito boas para você no passado. Conta pra nós. Na verdade, todo mundo vivencia ao longo da vida alguns padrões de repetição, né? Comigo não foi diferente. Eu já vivi padrões de repetição, inclusive em relacionamento afetivo. Já vivenciei isso. E a gente fica se perguntando, né? Por quê? Por que que eu tô atraindo o mesmo padrão de homem? Por que que eu tô caindo de novo na mesma cilada? Por que que eu tô de novo vivenciando a mesma situação? Isso fica permeando na cabeça da gente. E aí agora explicando um pouquinho o que acontece. Quando a gente é pequeno, a gente vivencia, como ela falou, algumas questões traumáticas para a criança. E ok, a nossa mente consciente esquece daquilo, mas a gente esquece que a gente tem o nosso inconsciente que é quase 95% do que a gente experiencia ao longo aí da nossa vida. Então tem muita coisa que a gente não lembra que está registrado, que está guardado inclusive no nosso corpo, né? Inclusive. Então, mãe, fala aí pra gente, pessoal, uma experiência que você teve
que ficou marcada na sua história? Relacionamento afetivo, algum aprendizado que você teve de alguma situação que não foi legal, que não foi bacana? Essa pergunta está me fazendo lembrar uma experiência que eu tive lá nos meus 17 anos, não faz tanto tempo assim, mas enfim, 17 anos mais ou menos eu tinha com relação ao aspecto confiança. Eu namorava um rapaz e eu me apaixonei perdidamente por ele. E aí, o que aconteceu? Ele formou, eu morava numa cidade universitária, ele se formou e foi embora da cidade. E a gente continuou namorando, e eu achando que a gente estava vivendo uma experiência linda de amor. E ele foi embora, né? Ele havia formado em zootecnia, que era uma área que não tinha muito mercado ali. E ele foi embora da minha cidade e eu fiquei achando que nós estávamos namorando. Só que eu era a única que achava que a gente estava namorando, porque já não tinha namoro mais. E eu, verdade, tadinha mesmo. Porque eu sofri muito com isso, gente. É uma experiência triste, dolorosa, ainda mais da idade da gente com 17 anos, quando a gente apaixona. É uma coisa assim tão verdadeira, tão, né? A gente dá tudo por aquele relacionamento. E depois, um amigo em comum chegou pra mim um dia, acho que você não sabe dessa história. Ele chegou pra mim e disse bem assim: Adriana, como eu gosto demais de você, eu sou obrigada a te contar que o fulano tá noivo e ele vai casar. Meu mundo caiu. Literalmente meu mundo caiu. Eu achando que eu tava namorando com ele. E ele já de casamento marcado em outra cidade, com outra pessoa, numa situação assim completamente inusitada. E eu comecei a perguntar para as pessoas: vocês sabiam disso? Alguns sabiam e na ocasião eles tiveram receio de me falar. Mas ele te iludia? Cartinha e tudo. Mandando cartinha, mandando beijinhos, né, etc, palavras melosas, e eu, ó, que lindo, ele tá apaixonado por mim, mas tava noivo de outra. E como que foi pra vocês? Foi horrível, foi terrível. Eu fiquei assim, muito machucada, e na época eu disse assim: eu não vou namorar tão cedo mais na minha vida. Sabe deu um mês? Não, calma, não é bem assim não. Eu pensei assim: enquanto eu não encontrar uma pessoa muito sincera, eu não vou mais confiar desse jeito. Eu fiquei meio que gato escaldado mesmo, né? Então, eu recuei e fiquei um bom tempo sem namorar. Essa história me marcou. Eu fiquei te traumatizou. Traumatizou. Tá, e aí a pergunta que eu tenho pra fazer agora. Porque muitas vezes quando a gente vivencia um trauma, a gente acaba levando os resquícios desse trauma, dessa outra relação, pra próxima. Então, no teu caso, que foi uma quebra de confiança, de acreditar no relacionamento, no próximo relacionamento que você teve, você levou essa desconfiança, foi difícil pra confiar, porque, gente, isso daí a gente vê demais. Uma situação que acontece na minha vida, me traumatiza, aí chega em outro relacionamento que é completamente diferente, você tá preso lá naquele trauma. Isso daí também não é nada bacana e acontece muito. Demorou muito para eu confiar de novo. Nossa, demorou muito para eu restabelecer a confiança nos meus novos relacionamentos. E eu acho que com todo mundo, né, gente? É assim, uma quebra de confiança não é fácil da gente digerir, né? E aí depois a gente vai conhecendo outras pessoas, a gente vai ficando com... A gente chama disso aí hoje, a gente sabe, mas na época eu não sabia, que é decalque de trauma, né? Quando a gente vai repetindo a mesma experiência e ela vai ficando mais profunda ainda, né? Então, é preciso que a gente volte a acreditar de alguma maneira que nem tudo aquilo vai ser para sempre, não é? E essa foi a minha experiência. E é incrível porque quanto mais você teme que aquela situação se repita na minha vida, mais o negócio parece que se aproxima, né? Não é que ele se aproxima, é a gente que atrai. Essa Ou a gente que se aproxima dele. Isso, é um caminho inverso, né? É porque a gente tem essa tendência. Então, mami, acho que assim como minha mãe, todo mundo tem história pra contar aí de relacionamento, de sofrimento, de dor, de paixão.
né? De amor não correspondido. E que passam, viu, gente? Passa. Isso eu posso garantir. Uma coisa é certa, gente. Dor de amor, dor de sofrimento por paixão, tudo isso passa. Primeira pergunta. Por que eu mudo de namorado e os problemas são sempre os mesmos? Repetição de padrão. Então, por que a gente muda e os problemas são os mesmos, né, gente? Porque, na verdade, o que a gente faz é repetir aquilo que a gente já vivenciou um dia, tá? Então, como a gente estava falando ainda há pouco, a gente tem as nossas histórias de vida. E as nossas histórias de vida nem sempre elas são um mar de rosas. Bom seria se fossem. Mas elas não são, muitas vezes, né? Então, muitas questões que a gente viveu quando a gente era pequeno e que ficaram mal solucionadas lá atrás, a nossa criança muitas vezes é sofrida, não é, filha? Às vezes você não é só a pessoa que tem a sua idade aí hoje, você tem uma criança que mora aí dentro de você, você tem uma adolescente que mora aí dentro de você. Então, vamos supor que você, com seus 7 anos, 5 aninhos, 10 aninhos de idade, você viveu situações repetidas, né? Importante lembrar isso, lá na infância, e que não ficaram bem solucionadas ali. Então, essa criança que sofreu essa situação, ela ainda mora aí dentro de você. E ela está muito viva aí dentro de você. O trauma tem essa característica. Quando a gente passa por algumas situações repetidas de vida, ao longo da vida, a gente vai replicando esse trauma em outros formatos quando a gente está maior. Então, o que a gente faz? É como se você pegasse aquela situação que não ficou muito bem resolvida e arrastasse ela para a sua fase adulta, junto com a criança que ainda mora lá. Aí, só para complementar, por que isso acontece, né? Por que a gente arrasta a situação mal resolvida lá de trás e traz para a nossa fase adulta? Isso. Quando você vivencia esse trauma, acontece um processo na nossa psique que a gente chama de fixação. Ou seja, eu fiquei, uma parte minha ficou fixada naquele trauma. E aí, ao longo da minha vida, depois que eu cresço, eu procuro aquele mesmo contexto, aquela mesma situação para a minha vida, aquela mesma situação traumática para a minha vida, como uma forma esperançosa de reeditar, que a gente fala, de construir um novo final para aquela história que lá atrás foi muito dolorida para mim. Então, gente, é nessas horas que eu me encanto assim, pela psicologia. Porque a gente encontra uma estratégia de viver de novo aquela mesma situação traumática para que o final não seja tão dolorido, que aquilo se elabore bem e bonito e em paz dentro de mim. E isso que a Alessandra está falando, gente, é uma das características das experiências traumáticas. O trauma, por si só, ele tem esse viés, o viés da repetição, né? Então, é uma tentativa mesmo que a gente tem de reharmonizar. Só que isso, muitas vezes, não é o suficiente para que aquela ferida, sabe, cure. Se a ferida não for bem curada, ela vai se replicar. E ela vai se replicar em vários formatos. Um deles é através do quê? Dos relacionamentos. Eu vou encontrar pessoas, veja bem, a pessoa que perguntou isso, eu vou encontrar pessoas que vão, de alguma maneira, estar replicando aquilo que eu vivi lá atrás, para que, de alguma forma, eu encontre um mecanismo interno para a gente poder refazer e ressignificar aquela dor, para que ela não seja mais dor, tá certo? Então, é essa a questão dessa repetição que você fala, né? Por que eu repito? Porque existe aí um padrão de repetição que não é de agora, que é de muito tempo e que precisa ser revisto. De alguma maneira, essa criança interna que mora aí dentro de você, ela tem que se curar primeiro. Exatamente. Então, o que eu faço para sair desse padrão de repetição que está o tempo inteiro se repetindo na minha vida? Gente, é olhar para dentro. É olhar para a dor. A gente foge o tempo inteiro, é muito difícil pra gente
encarar, né? Olhar para a nossa dor, olhar para os nossos medos. Então, Roberta, só para você entender, vamos supor, vou dar um exemplo para ficar mais tranquilo. Vamos supor que na sua infância você tenha tido um pai extremamente agressivo. E aí depois, na sua fase adulta, você está atraindo aquele mesmo perfil de homens agressivos e homens agressivos. Explica teoricamente para ela o que pode estar acontecendo nesse caso. Então, o que acontece num caso como esse? Uma pequenininha que tem ali um pai agressivo, um pai alcoólatra, qualquer coisa assim, ali ela está vivendo uma situação traumática repetidas vezes. Essa menininha, quando cresce, ela, de certa forma, ela vai procurar nos homens, tá? Uma repetição de um padrão do trauma que ela viveu, que é relativo a um pai agressivo que ela teve. Então, o que ela vai atrair para a vida dela? Homens agressivos, como o pai era. Assim também o alcoolismo, tá? Ou então o contrário, viu, gente? O que é o contrário? Um pai que foi extremamente... submisso. Não, nem é o submisso. Um pai bondoso demais. Aquele pai que deu tudo e mais um pouco. O paizão. Aí a menina pode se tornar a filhinha do papai. E ela se tornando a filhinha do papai, querida, o papai é o maioral, ela idolatra o pai. Quando ela crescer, ela, pelo contrário, ela não vai encontrar nenhum homem tão bom quanto o pai. Quanto o pai. A filhinha do papai, apaixonada pelo pai. Isso a gente encontra também muito em consultório, né? Ela passa a atrair o padrão daquele homem que nunca é tão perfeito quanto o pai dela era. Só que ela não sabe disso, tá no inconsciente dela. Gente, é tudo muito inconsciente. Até porque nesse caso do pai agressivo, quem tem pai agressivo rejeita a agressão. Então a gente vê que as mulheres até repetem para elas mesmas: nossa, Deus me livre, eu jamais quero me envolver com um homem agressivo. Aí chega ali na frente... Ela vai atrair quem? Exatamente o homem agressivo, porque é uma forma que ela está encontrando de tentar elaborar dentro dela esse trauma da agressão lá da infância. Ok, Roberta? É isso aí. Segunda pergunta. Por que insisto em relações que sei que não vão pra frente? Foi a Patrícia que perguntou. Bom, Patrícia, na verdade não é você que está insistindo na relação que não vai pra frente, né? Eu sugeriria primeiro que você fizesse assim uma reflexão com você mesma. Se você percebe que uma relação não vai pra frente, muito provavelmente você está engatada ali em alguma coisa que ela está te trazendo alguma vantagem oculta que você não está sabendo, né? Então você está enganchada em alguma questão que, de certa maneira, você está atraindo de novo para poder te trazer um aprendizado, concorda? Isso significa o quê? Que você deveria dar uma paradinha, olhar para dentro de você e ver assim, o que dentro de mim, Patrícia, né, que eu devo olhar de forma diferente ou com um novo olhar para que eu comece ali na frente a atrair um novo padrão de companheiro. Porque senão, se você não cura isso dentro de você, ali na esquina você vai encontrar o mesmo padrão e vai continuar repetindo a mesma história. Então é olhar para dentro no sentido de olhar dentro de você o que é que está fazendo com que você compulsivamente repita essa mesma situação. Hoje eu recebi no consultório uma moça, pela primeira vez, que a queixa dela era exatamente essa. Ela falou assim: eu estou com um rapaz há 2 anos, minha família adora e está em vias mesmo de virar um casamento, e eu descobri que eu não gosto desse rapaz, e começou a chorar e disse: eu não consigo terminar. Eu tenho medo. Eu falei: medo de terminar? Do que você tem medo? Medo de terminar. Eu falei: não, o seu medo não é de terminar. Tem um medo muito mais profundo aí atrás. Do que você tem medo nessa relação? Ela virou e falou assim: eu tenho medo de decepcionar os meus pais. Porque a minha mãe sempre me disse, e aí entram as crenças, né? A minha mãe sempre me disse que antes a gente ficar com um companheiro que seja bondoso, que seja bacana, do que ficar sozinho. E eu cresci com isso na minha cabeça.
Então, essa moça, ela trouxe uma crença desde criança que antes só do que mal acompanhada, ou, né? Antes mal acompanhada do que só. Isso, antes mal, mas no caso dela não, né? Bom, mas essa moça, na verdade, ela trouxe uma crença dentro dela, desde pequena, que ela ouvia da mamãe, né? A mamãe falava para ela assim, então você sempre tem que ter alguém do seu lado, porque você não pode ficar sozinha. Então hoje ela segue essa crença até hoje, que virou um lema familiar, todo mundo tem que seguir aquele padrão. Ela disse que as mulheres da família dela, todas são assim, casam praticamente sem amor. Então ela está onde? Repetindo o padrão da família, gente. Repetindo o mesmo lema. Aí eu pergunto para você, qual é o seu lema familiar? Qual é a regra que existe no seu sistema de família que não pode ser descumprida? É muito comum os sistemas terem essas regras. Porque para a gente pertencer àquele sistema, a gente acaba cumprindo essas regras ocultas, não é? Que o sistema impõe. Então, qual é a regra oculta que pode estar acontecendo aí, que você não está vendo, que não está clara, mas que está ali nas entrelinhas do seu sistema familiar? No caso dela, como ela trazia esse lema do medo da solidão, ela preferia estar numa relação difícil, doentia muitas vezes, né? Do que estar sozinha. Então, ela tinha o ganho de não estar sozinha. Então, a gente pergunta aqui no caso da Patrícia, o que você tem ganhado estando ainda nessa relação sem futuro? Algum ganho você tem. E aí você vai descobrir olhando para dentro. Vamos para a terceira pergunta. A Silvia mandou pra gente, eu faço de tudo pelo meu parceiro e ele faz pouco por mim. Já é a segunda relação onde isso acontece. Por que eu vivencio isso? Eu faço de tudo pelo meu parceiro. Como a gente ouve essa fala? Esse é o problema, gente. Fazer de tudo pro parceiro. Pelo amor de Deus, parem com isso. Ninguém tá aqui no mundo para receber prato pronto, prato feito, não, tá? Muitas vezes fazer muito para o parceiro, você pode estar sendo extremamente invasiva. Você pode estar tirando a oportunidade do parceiro de crescer. Sufoca. E às vezes ele nem tá pronto para receber aquilo que você tá querendo dar. Tem Não é verdade? E como a gente já sabe, dentro das leis sistêmicas que a gente trabalha, também no workshop nós vamos ver isso, aquele que dá demais, excessivamente, faço de tudo pelo meu parceiro. Sabe o que acontece com o parceiro ou com a parceira que recebe demais? Fica em dívida. Fica em dívida e foge da relação. Na verdade, não é que fique em dívida. Ele se sente em dívida dentro da relação. É como se ele recebesse tanto, mas ele não consegue retribuir. Então, de forma inconsciente, inconsciente, ele sai da relação porque é muito pra ele, não é? É muito. E aí, aquela pessoa que fez demais, ela acaba ficando sem o parceiro. Por quê? Porque o parceiro, ele se sente tão inferiorizado, na verdade, porque ele está só recebendo, e o outro está só doando. Gente, a balança do relacionamento afetivo entre casal, ela funciona assim, ó. Dar tem que ser igual a receber. Tem um sinalzinho de igual aqui no meio. Se não tiver esse sinalzinho de igual, alguém aqui vai estar em vantagem e o outro vai estar em débito. E aquele que vai estar em débito, e se esse débito for, entre aspas, impagável, ele não vai conseguir sustentar essa relação. Vocês podem fazer uma retrospectiva aí. Lembrem aí na cabeça de vocês agora, quantas pessoas, quantas relações afetivas vocês conhecem na vida de vocês, aonde alguém deixou alguém porque recebeu demais dessa pessoa. Vocês vão começar a lembrar de vários casos. Então, tem que haver esse equilíbrio nas relações de troca. Inclusive, esse é o nome do nosso workshop. Tem que haver esse equilíbrio, né? Equilíbrio nas relações de troca é que vai trazer a sustentação para que a relação cresça. Então, assim, eu dou algo de bom para o meu parceiro também faz algo de bom para mim. A relação se iguala, tá? A partir do momento em que sempre alguém dá algo bom, a relação vai crescendo, vai crescendo. Se alguém faz algo de ruim e o outro também faz de ruim, a vingança, né?
a relação vai decrescendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do dar e do receber nas nossas relações afetivas, porque senão você pode ficar num prejuízo eterno e ao mesmo tempo você não está sendo boa com o outro como você gostaria, viu? Você pode estar sendo ruinzinha com o outro, porque você está tirando a oportunidade do outro crescer. Isso serve muito para salvadoras aí de plantão, né? Que querem salvar seus maridos, seus namorados. Gente, nunca dá bom. Então, a próxima pergunta foi a Poliana que fez. Ela falou: eu carrego em minhas histórias amorosas contribuições hereditárias? Ela perguntou. Ela fez duas perguntas, essa foi a primeira. Ela quer saber se a gente traz da nossa hereditariedade algumas questões, algumas repetições. Eu achei interessante que ela usa a palavra aí contribuições, né? Mas ela acertou, porque a gente traz as contribuições, viu, Poliana? E a gente traz também os fracassos, aquilo que é negativo, tá? Então, como contribuições, eu diria como, por exemplo, relações afetivas muito bem concluídas, muito amorosas, aquelas relações suaves. Se na sua história familiar ancestral isso aí aconteceu e foi uma normalidade dentro do seu sistema de família, pode chegar até você positivamente sim, tá? Isso aí é uma contribuição no caso. Mas o contrário também é verdadeiro. Ou seja, a gente também pode trazer dentro de nós, e hoje nós temos os estudos feitos pela epigenética, sobre essa questão da transgeracionalidade já comprovados, viu, gente? Nós tivemos inclusive uma pesquisa recente que foi publicada na revista Super Interessante sobre os recentes estudos da epigenética, mostrando que lá na revista a herança transgeracional da fome. Quando é que a gente ia imaginar que se os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade passou por situações de miséria, de fome, que os descendentes iriam herdar isso? Tá lá. Procurem o artigo na revista que vocês vão ver. E isso, não só a epigenética, mas também os estudos transgeracionais, os estudos da psicogenealogia, que inclusive vai virar também em breve um curso online que provavelmente a gente vai soltar logo, porque é a nossa história, aonde a gente fala sobre essa questão. Que questão é essa? Os infortúnios vividos nas relações afetivas dos nossos antepassados também influenciam nos descendentes. A gente trabalha isso muito, viu, Poliana, através dos trabalhos de constelação sistêmica familiar. É uma técnica que hoje está muito difundida e uma técnica que trabalha isso aí com a maior desenvoltura, né? Aonde a gente sabe que essas heranças são trazidas até aqueles que vêm depois. Aí você deve estar perguntando agora, então como eu curo isso, né? Se eu sou a geração atual, né? Isso precisa ser ressignificado no seu sistema de família, tá? Seria interessante você procurar saber um pouco mais da sua história, né? Todos nós, gente, temos que procurar saber mais. Ainda mais no caso dela, porque ela trouxe aqui, os relacionamentos sérios que tive acabaram por conta de traição. Aí a gente até perguntaria, né? Não tem como a gente perguntar, mas pra você refletir, se teve a mesma história na família, com a mãe, com a avó, porque às vezes a gente traz essa repetição de situação, de contexto da nossa família. É muito mais comum do que se imagina, viu? Ela viveu 3 relacionamentos de traição e depois todos os 3 se arrependeram e pediram pra voltar. O dedo podre foi dela ou foi deles? O dedo podre, né, gente? Afinal, o dedo podre existe ou não existe? Agora, essa pergunta vocês é que devem refletir. O dedo podre, será que existe mesmo? Essa questão desse dito popular, né? O dedo podre é que escolhe? Ou, na verdade, a gente está sendo levado inconscientemente para as escolhas que a gente faz? Essas escolhas são inconscientes. O dedo, gente, não tem nada a ver com a história, né? O dedo podre, ele é apenas um simbolismo do que pode estar meio podre,
dentro de nós e que a gente precisa reorganizar, que a gente precisa internamente modificar, ressignificar. Gente, guardem uma coisa, eu só reconheço na vida aquilo que eu já conheço. Fora isso, a gente não sai criando situações novas sem a gente fechar aquelas questões que ficaram mal resolvidas antes de nós, na nossa história, tá certo? E aí é importante falar também que quando a gente olha pra dentro, a gente está se responsabilizando, né? A gente para de culpabilizar o outro. Isso. Então é óbvio, gente, que a gente não está defendendo traição aqui, a gente não está defendendo nem... Não é essa a intenção. A questão é, eu olho pra dentro e entendo por que aquela situação se repete sempre na minha vida, né? E aí eu tomo isso pra mim e me responsabilizo. Porque na verdade sou eu que estou atraindo aquelas situações pra perto de mim. Sou eu que estou escolhendo vivenciar aquelas situações, né? Então... E o outro também tem uma história, né? Por trás. Porque, a traição. Mas se você for parar pra analisar a traição... Tem muita coisa que pode partir disso. Eu vou até pedir pra você concluir a história que ela tinha contado dela, porque ela vivenciou uma relação onde uma pessoa iludiu ela e a noiva, né? Que você falou, contou pro pessoal. Termina a história. Fala da mãe lá, do rapaz que tinha prometido. Sim. É. Pra vocês entenderem um pouquinho mais. Pois é, aquela situação, ela refletia o que era a história que estava por trás. A gente acha que é só a gente que tem a história, né, gente? O nosso parceiro também tem as histórias Exatamente. dele. Né? E aí a gente traz o sofrimento como se fosse só nosso. O outro também tem dores. E dificuldades. Dificuldades, empecilhos, né? Também herda as questões transgeracionais, como nós. Então, o amor à primeira vista, ele é bem ilusório. E a gente vai... falar um pouco mais sobre isso lá no nosso encontro. Mas veja bem, essa questão do que a Alessandra colocou agora, a história desse meu ex-namoradinho, era a seguinte: quando ele era pequeno, quando ele nasceu, só que eu vim saber isso muito depois, quando ele nasceu, ele perdeu o pai muito cedo. E quando ele perdeu esse pai, a mãe, desde quando eles eram pequenos, ela falava que eles três, porque era ele, o irmão e a mãe, precisariam recuperar tudo aquilo que o pai teria deixado e que de alguma maneira eles teriam perdido. Fazenda, bens, etc. E ele cresceu com esse chavão, com esse lema familiar de que eles deveriam sempre estar trabalhando e buscando situações de vida onde eles pudessem recuperar aquilo que o pai teria perdido quando o pai se foi. Ou seja, ele passou a vida dele inteira buscando um padrão para atender um pedido, vamos dizer assim, né, da mãe de quando ele era pequeno e que esse pedido nunca foi alcançado, né? Então, quanta dor ali. A dor da mãe que perdeu o companheiro, a dor dos filhos que perderam o pai e a necessidade de recuperar, né, tudo aquilo que eles gostariam para homenagear o pai que já tinha falecido. Então, o que aconteceu? No final da história, ele realmente foi pelo caminho da traição, porque ele encontrou num outro local, num local onde ele foi trabalhar, uma pessoa que tinha todas essas condições da promessa que ele fez quando ele era criança. E aí ele se casou com essa pessoa, ele recuperou as fazendas que o pai teria deixado quando ele era pequeno, ou seja, ele conseguiu ali cumprir o sonho da mãe. Olha o que o inconsciente não faz com a gente, não é? Ele não sabia disso, mas eu também vim saber disso bem depois, muito depois. Então, gente, é muito importante, né, a gente tirar o dedinho do julgamento, né, porque a gente sofre, passa por situação que é difícil, mas o outro também tem uma história, o outro também tem as dificuldades, tem as dores, e aí a gente tem que ter um pouquinho mais do olhar também da compaixão, né? Isso mesmo.
Aliás, tem mais uma. Não era a última, não. Tem mais uma do Carlos, que mandou pra gente. Foi o único homem que mandou. Gente, homens, participem. Eu tenho dedo podre para relacionamentos. Está comprovado. Todas as mulheres se dão bem comigo quando estou ganhando bem e com dinheiro. E quando a grana diminui ou fico desempregado, elas se afastam, me deixam. Elas não são más pessoas, mas por que me deixam? De novo a questão da atração, né? É a repetição. De novo o dedo apontado, né? Pois é, Carlos, você tá todo choroso aí, né? Elas me abandonam, elas me deixam, né? Coitadinho de mim, olhem para mim, olhem porque eu preciso muito. Olhe para dentro de você, verifica aí dentro de você o que está levando você a querer buscar, né? Essa atenção, esse olhar voltado aí para você. Muitas vezes você deve estar procurando alguma coisa que você deve ter deixado lá para trás, na sua própria história. E aí você transfere isso aí para as mulheres. Ele fala com relação a dinheiro. Quando ele tá com dinheiro, elas estão com eles. Quando ela fica desempregada, elas largam. A gente sabe que muitas vezes a gente replica aí os nossos próprios recalques, os nossos próprios traumas, né? Se a questão financeira é algo aí que vem te incomodando ao longo do tempo, eu acho que você deve olhar para ela com mais foco primeiro. Ela não tem muito a ver diretamente com a questão do relacionamento afetivo em si. Ele é só uma consequência. Então, acho que seria interessante você primeiro voltar os olhos para essa questão da sua questão financeira, em primeiro lugar. Porque me parece que tem um certo incômodo aí. É como se você dissesse assim, o dinheiro compra tudo, né? O dinheiro compra a relação afetiva. E está muito longe disso. A relação afetiva, ela não tem um viés ligado a dinheiro desse jeito. E outra coisa, pode ser que você esteja olhando por um parâmetro que você enxerga. Você pode estar enxergando as relações afetivas vinculadas à questão financeira, quando na verdade a gente sabe que não tem essa liga. Então assim, busca olhar aí dentro de você o que é o fator desencadeador para que você esteja tão fixado na questão em ter dinheiro, eu tenho mulher, não tenho dinheiro, elas vão embora, não é? Então olha aí dentro primeiro de você, qual é a liga que você está fazendo, aonde foi que surgiu? Ou melhor, pergunte-se, aonde foi que eu perdi? Você deve ter perdido em algum momento alguma questão financeira que te deixou com a autoestima muito baixa e ali você parou. Então você passou a vincular tudo isso com a questão financeira. Então vamos ampliar um pouquinho esse viés aí para ver o que pode estar atrás disso, tá? É o que eu sugiro primeiro. Se você resolver isso aí internamente, dentro de você, você com você, depois a questão afetiva, independentemente da sua situação financeira, vai ser resolvida de uma outra forma. Não tem esse link. Ou às vezes você vai começar a atrair novos padrões de relacionamento. Com certeza. Porque também não dá pra gente falar que ele nunca vivenciou um relacionamento com uma mulher que queria o dinheiro. A gente não sabe, né? Mas se você tá atraindo essa questão pra sua vida, se você tá escolhendo vivenciar esse tipo de situação, é porque tá tendo algum link. Né? É bem E aí você tem que trabalhar internamente primeiro essa questão do financeiro. Né? Bom, gente, nós poderíamos ficar aqui muito tempo ainda conversando com vocês a respeito dessa questão que é tão instigante, né? Presente nas vidas de todos nós. Mas nós temos o nosso canal aberto para que vocês continuem dialogando conosco, tá? Nós vamos, aqui está disponível no nosso site, no nosso Instagram, no Facebook, nós temos várias vias de comunicação. E como nós colocamos no Instagram, no Facebook, na divulgação que nós fizemos do nosso workshop de sábado, né? O meu lugar nos relacionamentos, o equilíbrio nas relações de troca, nós colocamos que vocês poderiam participar se vocês marcassem 3 amigos, lembram? Aqueles que marcaram estão aqui, os nomes concorrendo
a um desconto de 50%, né? De 50% na inscrição do workshop para esse final de semana. Então vamos ver se o nome de vocês está aqui, né? Algum de vocês vai ser aqui o Felizardo da noite, tá? E vai trabalhar essas questões todas aí lá no workshop, se Deus quiser. E vamos ver quem é que vai ser o sorteado de hoje. Ou a sorteada, né? Os papelzinhos, ó, estão todos aqui dentro. É, tem um bocado aí. Vou pegar um. Tchararam. Roberta Fernandes. Roberta Fernandes. Você então foi a Felizarda. Seja bem-vinda. Você precisa fazer a inscrição no nosso site, tá? Mas você foi a beneficiada. Entre em contato conosco para estar conosco nesse encontro do dia 23, no sábado agora, tá bom? Seja muito bem-vinda, viu? E obviamente os demais também que quiserem participar, ainda estão abertas as inscrições para que vocês estejam conosco. Gente, foi uma delícia estar aqui nesse bate-papo com vocês, aqui com a minha filhota, né? Nessa oportunidade, nós teremos outras. Eu torço de coração para que vocês encontrem a outra metade da laranja, que na verdade não é metade, é inteira. Torçam para que essa laranja já chegue inteira para vocês, porque vocês também vão se tornar uma laranja inteira. E dois inteiros, na verdade, eles andam lado a lado, tá? E dois inteiros andando juntos é muito melhor do que duas metades, na verdade? Então, muito obrigada por hoje. Continuem com a gente e estamos aqui disponíveis para o próximo bate-papo, tá bom? Eu também quero agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo do início ao fim, ouvindo aqui a gente falar sem parar. A gente vai estar aqui mais vezes. Continuem acompanhando, tem muita novidade vindo por aí. Cursos online a gente vai lançar com vários temas diferentes e vai enriquecer muito a vida de vocês também. Isso e mesmo. A nossa também, né? Claro, sempre. Um beijo. Fiquem com Deus.